Pessoal, o momento do Vini Júnior no Real Madrid não está nada bom, apesar de ele ter começado bem a temporada. Ele foi substituído em todos os jogos sob o comando de Xabi Alonso e nunca completou os 90 minutos. Para piorar, começou no banco no último jogo da Champions League. Hoje, Thierry Henry comentou sobre essa situação e criticou duramente a postura de Xabi Alonso. Fica até o final para ver em detalhes tudo o que Henry falou. Depois, quero saber também a sua opinião sobre isso. Parece que Vinícius deixou de ser um jogador fundamental para o Real Madrid dentro da ideia de jogo do novo treinador. Na Champions, começar no banco foi algo que considero inacreditável. Este já é o 11º jogo de Xabi Alonso à frente da equipe, somando Mundial e La Liga. Nesse período, Vini Júnior foi titular em 9 partidas e reserva em 2. Porém, nos 9 jogos em que começou jogando, em 8 ele foi substituído no segundo tempo. Ou seja, até agora não completou os 90 minutos nenhuma vez. Sinceramente, está difícil entender a má estratégia de Xabi Alonso. A impressão que fica é que ele não tem a mesma confiança em Vinícius que Ancelotti demonstrava. A sensação é de que Xabi Alonso quer mudar a identidade do time. Só que nesse processo, parece disposto a sacrificar a confiança de um dos maiores talentos da equipe. E é aqui que a situação fica ainda mais delicada. Porque Vinícius não é apenas mais um atacante veloz. Ele é a cara de uma geração do Real Madrid pós-Cristiano Ronaldo. É símbolo da ousadia, da irreverência, daquilo que faz o torcedor levantar do sofá. Colocar um jogador assim no banco não é apenas uma decisão tática, é uma mensagem. Uma mensagem de que dentro do projeto de Xabi Alonso, talvez o protagonismo esteja mudando de mãos. Mas será que o Real pode se dar a esse luxo? Pode arriscar perder a confiança de um craque que já provou repetidas vezes ser decisivo em finais, em clássicos, nos maiores palcos do futebol? Porque não é só dentro de campo que essa situação pesa. Um jogador como Vinícius vive de confiança. Ele precisa sentir que é importante, que tem liberdade para arriscar, para errar e para decidir. E cada vez que ele olha para o banco de reservas aos 60 minutos de jogo, sente que algo mudou. É como se o treinador dissesse, sem palavras, "Eu não confio que você aguente até o fim." E isso corrói por dentro. Lembre-se, Vini Júnior construiu sua história no Real Madrid, enfrentando vaias, críticas, até racismo nas arquibancadas. Ele superou tudo isso com coragem e bola no pé. Mas agora, o desafio é diferente. Não vem de fora, vem de dentro do próprio clube. Se liga nas palavras do Henry. "Eu não entendo por que o Vini Júnior está sendo tão pouco utilizado no Real Madrid. Podemos até dizer que é o começo de trabalho do Xabi Alonso e que ele está tentando coisas novas na equipe. Mas, sinceramente, quando você tem um jogador como o Vinícius Júnior, não pode deixá-lo no banco em um jogo de Champions. Ele é um jogador capaz de mudar completamente uma partida, de decidir com uma jogada de gênio ou com um golaço. É isso que ele faz. O problema é que vejo que ele foi substituído em todos os jogos sob o comando de Xabi Alonso, algo totalmente diferente do que acontecia com Ancelotti. Com Ancelotti, sempre ficou claro o carinho e a confiança no Vini. Já Xabi Alonso parece não enxergar o brasileiro da mesma forma. Tudo indica que ele vê Mbappé como o grande nome desse time, o jogador de confiança para decidir. No elenco atual de Xabi, Vinícius perdeu espaço. Ele já não é mais o protagonista como era com Ancelotti. E essa mudança de papel não é apenas uma questão tática, é também simbólica. Porque quando o torcedor olha para o campo e não vê Vinícius como protagonista, a sensação é de que algo essencial está sendo deixado de lado. O Real Madrid sempre viveu de jogadores capazes de desequilibrar, de trazer aquele fator surpresa. Cristiano Ronaldo antes dele era isso. Depois, Vinícius assumiu esse posto com naturalidade. Agora, parece que Xabi Alonso prefere um modelo em que Mbappé seja o centro de tudo. E isso muda a dinâmica, o ritmo e até o espírito do time. Mas, será que o Real não está desperdiçando um talento que já provou repetidas vezes que pode ser decisivo nos maiores palcos? Porque a verdade é uma só. Vinícius já decidiu Champions, já foi protagonista em finais, já carregou o time em noites pesadas. E se hoje ele vira apenas uma peça secundária, a dúvida que fica é se o clube está realmente aproveitando o melhor que ele pode oferecer. No fim, a questão não é só se Xabi Alonso gosta ou não do estilo do Vini Júnior.
A questão é se o Real Madrid pode se dar ao luxo de transformar um dos maiores talentos do futebol mundial em mero coadjuvante. Eu acho palhaçada você botar o Vinícius Júnior no banco de reservas num jogo de Champions League. Eu faço as críticas quando eu tenho que fazer ao Vinícius Júnior. Acho que o Vinícius Júnior cai muito na seleção brasileira, cai. Agora, botar o Vinícius Júnior no banco do Real Madrid, e aí já tá agora a imprensa espanhola, Marcos André, dizendo que é a luta do ano. Eu cheguei a ver uma manchete aí da imprensa espanhola que diz que é a luta do ano porque é a briga entre Rodrigo e Vinícius Júnior pela vaga, porque o Rodrigo barrou o Vinícius Júnior, e aí o Vinícius Júnior depois entrou no segundo tempo. Acha, Vamp, que o Xabi Alonso, pelo jeito, não é tão fã do Vinícius Júnior quanto era o Ancelotti? Pode prejudicar o Vinícius Júnior na sua sequência no Real Madrid ou não? Primeiro assim, normal não é, né? Um jogador que foi o melhor do mundo, tudo bem, ele oscila na seleção, ainda não fez um grande jogo pela seleção brasileira, mas dentro do Real Madrid ele é titular absoluto, né? O Xabi Alonso, como atleta, foi um grande jogador, campeão do mundo, campeão de tudo, até com o Real Madrid também, com o Liverpool. O Rodrigo gosta de jogar pelo lado que joga o Vinícius Júnior. Ao mesmo tempo, a gente viu também ele deixando o Rodrigo alguns jogos no banco, não botando. E o Rodrigo até vários clubes interessados, Arsenal e outros, Tottenham e outros clubes, o Rodrigo fica, fecha a temporada, ele fica. Ontem estava no banco, o Bellingham também estava no banco, é titular, estava tendo lesão. Tinha uma galera ali, então esse rodízio é comum. Eu não vejo ser comum para um jogador ao nível do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. Ele não começa a temporada mal, começa bem, fazendo gol, dando passe. Mbappé, a gente já conhece o Mbappé fazendo gol todos os jogos. Começa a temporada muito bem, fazendo gol. Mas me surpreendeu quando eu vi a escalação, principalmente com... Não sei falar o nome do... Como é o argentino lá, que tá de titular no Real Madrid? O do River, né? Que foi do River. Saiu do Rodrigo e Arda Güler jogou contra a seleção espanhola aí pelo... menino desse... Como é, mano? Sabe? O Monto, né? Como é? Foi pro Real Madrid? O garotinho. Mastro Antônio. Mastro Antônio. Saiu ele, Arda Güler, que no meio de semana passada, a Espanha pegou a Turquia lá, passou o rodo 6-0 pelas eliminatórias, e o Vinícius Júnior no banco. Não sei se teve algum incômodo, alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, quando sai a escalação, será que botou no banco, vai estar no rodízio? Às vezes o atleta tem um incômodo, não está 100%. Eu não sei se isso é o caso, mas não é muito comum a gente ver o Vinícius Júnior no banco do Real Madrid, né? E ontem estava o Bellingham também, estava no banco, que é titular. O Rodrigo outro dia não estava jogando pelo Campeonato Espanhol, estava no banco, estava de cara feia, entrou todo mundo, não entrou o Rodrigo. No primeiro jogo do começo da Champions League, o Rodrigo sai titular. Então, há de se entender, mas não é comum não, viu? Porque eu estava vendo aqui, o Vinícius Júnior, dos 11 jogos do Campeonato Espanhol, ele foi titular em 9 e reserva em 2. Porém, nesses 9 jogos que o Vinícius Júnior disputou, em 8 ele foi substituído no segundo tempo. Então, em 2025, 2026, ele tem uma média de apenas 54 minutos por jogo e foi substituído em todos os jogos ou veio do banco de reservas. E o Vinícius Júnior tem 11 jogos, 9 como titular, 3 gols, 2 assistências. Flávio Prado pode estar começando a mostrar ao Xabi Alonso que o Vinícius Júnior, que é um tema, né, de acordo com a nossa pauta aqui, que vem sendo debatido nos programas espanhóis. Vinícius Júnior pode realmente estar deixando de ser insubstituível nesse Real Madrid do Xabi Alonso, com esses números que a gente está mostrando na tela, Flávio? No time do Xabi Alonso, uma coisa muito clara. Ele coloca o Vinícius e o Rodrigo brigando por uma posição. Parece muito claro isso, o que eu acho que é um equívoco, porque eles já fizeram juntos coisas importantes. É uma aposta, né, do Xabi Alonso, da maneira dele entender o jogo. Eu não arriscaria isso. Acho que um jogador do nível do Vinícius e um jogador do nível do Rodrigo eu acharia lugar para atuar. Mas ele parece que não pensa assim, não.
Vamos ver se ele vai ter resultado, né? Os resultados até agora não foram o que se imaginava, né? Então, ontem mesmo contra o Olympique, a coisa não foi tão simples como poderia imaginar. Mas é muito cedo, o trabalho está começando, vamos ver se isso vai rolar. São ideias de jogo, a gente tem que respeitar a ideia de jogo de cada um. Mas, normalmente, quando você tem jogadores deste nível, se você não vai utilizá-los plenamente, é bom liberá-los, né? Os dois têm muito mercado. Então, segurar os dois para ficarem como opções, eu acho realmente um tanto estranho. No fim das contas, a situação é clara. Vinícius Júnior deixou de ser o protagonista absoluto do Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso. O treinador parece apostar todas as fichas em Mbappé como referência, enquanto o brasileiro passa a viver um papel secundário. Mas aqui fica a grande provocação. Será que o Real Madrid não está cometendo um erro histórico ao diminuir o espaço de um jogador que já decidiu Champions, finais e clássicos? Será que essa perda de protagonismo é apenas uma fase de adaptação? Ou o sinal de que o ciclo de Vini Júnior como peça central do time está chegando ao fim? E agora eu quero saber de você. O Xabi Alonso está certo em tentar algo novo, mesmo sacrificando o Vini, ou o Real está desperdiçando um craque que ainda poderia ser o grande diferencial da equipe?